Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, nessa aula nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. E depois nós vamos ver sobre o processo de modernização dos espaços rurais. Número 1. Complete o texto com as palavras do quadro. Minérios, alto mar, garimpeiros, tarrafa, joias e pesca. São estes dois textos, um falando sobre a atividade pesqueira, né, e um outro falando sobre a mineração. A é uma atividade econômica praticada por muitos moradores de cidades litorâneas ou que vivem próximo a rios, a pesca. Ela pode ser praticada com instrumentos como a tarrafa, quando utilizada por apenas um pescador ou grandes redes, quando a pesca é em alto mar. Pesca, tarrafa e alto mar. Os garimpeiros exploram o solo e o subsolo em busca de minérios, que podem ser usados na produção de joias, por exemplo. Quanto mais raros, mais valiosos se tornam. Número 2. Faça uma pesquisa sobre o rompimento da barragem em Mariana e em Brumadinho. A barragem de Fundão, em Mariana, da mineradora Samarco, rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Deste desastre, 19 vidas foram perdidas. A enxurrada de lama inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues. Os rejeitos atingiram os afluentes do Rio Doce, destruíram distritos e deixaram milhares de moradores da região sem água e sem trabalho. Foram atingidas 255 famílias. Essas 255 famílias, inclusive, ficaram sem moradia também, tá, gente? Porque com o rompimento da barragem, as casas dessas pessoas foi completamente destruída pela lama. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, causou uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro no dia 25 de janeiro de 2019. O rompimento da barragem deixou um grande rastro de destruição e dezenas de mortes. No momento do acidente, as sirenes de alerta não foram tocadas. Segundo alguns técnicos, gente, essas sirenes elas não foram tocadas porque não deu tempo. Foi um processo muito rápido, porque essas sirenes elas servem para controlar a barragem. Quando a barragem ela passa a um nível crítico, as sirenes elas vão alertar dizendo que está correndo risco de haver um rompimento. A lama atingiu o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, afetando de maneira negativa a qualidade da água no local. Além da água e dos prejuízos sociais, a lama pode afetar o solo também, com alteração da composição original, e a lama, ao secar, geralmente torna o solo compactado, prejudicando o desenvolvimento de vegetação e a infiltração de água. Então, nós vimos, através dessas duas reportagens, dessas duas pesquisas, né, desses dois desastres que aconteceram aqui no Brasil, que a mineração, ela causa muitos impactos para a sociedade e para o meio ambiente. E são impactos que vão perdurar por muito tempo para a sociedade e também para o meio ambiente. Número 3. Pesquisar os impactos da pesca de arrasto na vida marinha. A pesca de arrasto, gente, geralmente ela acontece em águas mais profundas, não é sempre, mas é mais comum em águas mais profundas. Quando o arrasto ele atinge o fundo oceânico, ele vai varrer, escavar o fundo oceânico, e isso pode causar alterando o solo do fundo oceânico. O arrasto, ele não vai reduzir só as populações de peixes, ele vai comprometer toda a vida marinha. E a pesca de arrasto, ela não seleciona as espécies que está coletando, se são espécies jovens, se são espécies adultas, e isso pode comprometer a reprodução dessas espécies. Pode, inclusive, levar à extinção de algumas espécies. Que são espécies, inclusive, importantes para a vida marinha, que às vezes não tem valor comercial, mas como o arrasto ele não faz essa seleção, acaba recolhendo também.
Então, o arrasto ele não seleciona somente as espécies adultas e só aquelas espécies que são interessantes para o comércio e que podem ser comercializadas, né? Finalizamos a nossa correção. Vamos dar continuidade, então, à modernização dos espaços rurais. Nós vimos nas aulas anteriores que o Brasil ele está se tornando, ele é, né, um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E nas últimas décadas, essa produção ela tem aumentado consideravelmente em função de avanços técnicos, né, avanços na tecnologia, e avanços no trato de sementes, com a invenção de insumos agrícolas para tornar a produção mais eficiente. Por que, que a produção ela tem aumentado? Para atender a demanda populacional, para atender a população que também está crescendo. Um outro fator também é que o Brasil ele se tornou um grande exportador de produtos agrícolas, um grande exportador de grãos também. E isso fez aumentar a produção nacional. É, dentre esses avanços, nós vamos citar sobre a modernização dos espaços rurais, gente, implicando, né, nas vantagens, desvantagens e na maior produção. Vamos começar falando sobre a limpeza do solo, o preparo do solo para o plantio. Nessa imagem aqui, tradicional, nós vemos como que é essa limpeza do solo, de forma tradicional, de forma mais demorada, né? Essa limpeza ela não acontece de maneira rápida. Nós vemos que conta com a mão de obra humana, então a limpeza com a mão de obra humana demora mais, eles vão conseguir fazer a limpeza de um espaço menor em um tempo maior. Diferente do arado mecanizado, como a gente está vendo. O arado mecanizado cobre uma área bem maior. Esse tipo de arado mecanizado, gente, ele é predominante da agricultura comercial, como nós vimos nas aulas anteriores. Essa limpeza tradicional é característica da agricultura de subsistência, da agricultura familiar. São os pequenos produtores com esses métodos mais rudimentares, mais arcaicos, mais antigos, né? Mais tradicionais. Nesse formato de limpeza do solo tradicional, a gente percebe, né, a gente vê que as pessoas elas ficam expostas a de vários fatores externos, a animais peçonhentos, a insolação, porque elas ficam direto sob o calor do sol, né? Diferente do mecanizado, que a pessoa que está na máquina, ela tem uma proteção. Porém, se aparece algum animal, esse animal ele vai morrer, né? Porque o arado não vai conseguir perceber esse animal. O plantio. O plantio ele pode acontecer tanto da forma tradicional quanto mecanizada. Da forma tradicional, gente, conta também com a mão de obra humana. É preciso mais pessoas trabalhando no campo para produzir em uma área maior. No plantio mecanizado, grandes máquinas, né, que são as semeadeiras, elas vão fazer o plantio da semente. Nesse tipo de produção, abarca uma área maior. Esse tipo de produção ela é característica da agricultura comercial, que é aquela agricultura que é desenvolvida para abastecer o mercado interno e para a exportação. Nesse tipo de plantio mecanizado também, conta com sementes selecionadas. Essas sementes, elas são mais caras, né? São mais resistentes a ervas daninhas e são mais difíceis de serem acessadas pelos pequenos agricultores, o que acaba levando a produção desses pequenos agricultores a ser inferior, em um volume inferior. Esse tipo de agricultura mecanizada, gente, ela vai causar muitos impactos ao meio ambiente, vai comprometer o solo, vai causar um maior nível de desmatamento, porque esse tipo de produção mecânica é um tipo de produção em monocultura. O que é a monocultura? Mono vem de cultura, uma cultura, produção de apenas um produto. E a produção deste produto requer uma extensa área. Esse tipo de produção ela é muito característica na região central do Brasil, na região centro-oeste.
Essa região do Brasil, inclusive, ela é considerada o celeiro do Brasil, porque produz muitos grãos. E é uma região, gente, onde predomina o bioma cerrado. O cerrado, ele é muito importante para o Brasil. É no cerrado que nascem importantes rios que passam pelo Brasil. Então, essa produção agrícola vem comprometendo este bioma também. A irrigação, no método tradicional, nós vemos aqui na imagem, né, que as pessoas estão com os carotes, né, de água, os baldes de água, para aguar a plantação. Nesse método, o uso de água, ele não vai comprometer tanto o recurso hídrico, não vai comprometer o lençol freático. Na irrigação mecanizada, pode acontecer dois processos, duas consequências. Pode acontecer o aumento da salinização do solo. O que quer dizer isso? O solo ele vai se tornar menos fértil por conta da quantidade de sais que vão estar concentradas nesse solo. Como assim? Quando acontece o processo de irrigação, a água, gente, ela evapora. Só que os sais minerais não evaporam. Então, esses sais eles vão ficando concentrados no solo. E uma grande concentração de sais no solo pode levar à improdutividade desse solo, não germinando nada, nem vegetação. E isso pode levar à formação de áreas desérticas. Um outro problema pode comprometer o recurso hídrico, porque para haver a irrigação mecanizada é preciso o desvio de água, ou desvio de cursos hídricos para irrigar essas regiões, principalmente em regiões mais áridas, que o regime de chuva é pequeno, é baixo. Existe o benefício, né, que é possível fazer o plantio em regiões mais áridas, mas existe também os prejuízos. Nesse tipo também, gente, de irrigação, de mecanização da agricultura, ocorre a fertilização dos solos. Aqueles solos que são menos nutritivos, né, que são menos férteis, que possuem poucos nutrientes, eles são fertilizados artificialmente. E esse processo pode levar à contaminação dos solos e à contaminação dos recursos hídricos, à contaminação de lençóis freáticos. Vamos lembrar que quando chove, a parte dessa água ela infiltra pelo solo. Quando a água ela infiltra, ela vai transportando alguns materiais. E esses materiais, como esses fertilizantes, são transportados pelo solo até chegar no lençol freático. No combate às pragas, existe o modo tradicional, que também usa agrotóxicos, e existe o modo mecanizado. No modo tradicional, a gente percebe que as pessoas, né, elas fazem esse combate manual, de forma manual, sem o uso de aviões, né, como a gente vê aqui, de máquinas, e isso pode causar um prejuízo à saúde dessas pessoas. O outro modo, gente, mecanizado também, e esse modo mecanizado, ele pega uma área maior, e o risco de agrotóxico para a saúde da população é muito grande, principalmente quando esses agrotóxicos eles são usados sem uma fiscalização, sem um controle. Esses agrotóxicos são utilizados para fazer o combate a pragas, né, e a ervas daninhas. Nesse caso mecanizado, gente, o risco ainda é maior, porque quando essa pulverização ela acontece por um avião, os ventos podem espalhar para regiões mais distantes essas águas, né, com agrotóxicos e pode contaminar regiões mais distantes. Sem contar também que o agrotóxico ele vai poluir o solo, vai contaminar os solos e pode contaminar o lençol freático também. Então, o uso de agrotóxico é muito arriscado e principalmente quando ele é usado sem controle. Como eu já disse para vocês, o Brasil ele utiliza muito agrotóxico na produção agrícola. Inclusive, o Brasil utiliza agrotóxicos que são proibidos em outros países. Na colheita, nós vamos ter o modo tradicional, que são as pessoas na lavoura
colhendo. Esse tipo de colheita é característico da agricultura de subsistência, que conta com a mão de obra familiar. Esse tipo de colheita também, gente, é característico da agricultura orgânica, tá? Sem o uso de maquinários. Na colheita mecanizada, nós vemos que são as colheitadeiras, né? Que fazem a colheita dos produtos em grande quantidade. Essa produção mecanizada, gente, essa agricultura mecanizada, o principal objetivo é o aumento da produção. É o aumento da produção agrícola para atender uma demanda maior de pessoas, para atender o mercado interno, no caso, o mercado nacional, e para atender o mercado externo, com países como China, Holanda, Estados Unidos, Rússia, que são grandes compradores de produtos agrícolas do Brasil. Com a modernização dos espaços rurais, nós vamos ter o que chamamos de agroindústria. O que é a agroindústria? É a instalação de indústrias, é a relação da indústria com a produção agrícola. Essas indústrias elas vão se instalar próximo às produções para facilitar a industrialização desses produtos, para fazer o processamento desses produtos, fabricar enlatados, embutidos, dentre outros. E essa agroindústria, gente, ela vai causar grandes transformações no espaço, na paisagem desse espaço, com a instalação de galpões, né, de galpões para armazenar, inclusive, esses produtos. No Brasil, atualmente, o agronegócio ele é um grande responsável por movimentar grande parte da economia brasileira. Então, a economia brasileira, o PIB do Brasil, né, que é o Produto Interno Bruto, está assentado, em sua grande parte, no agronegócio, que é essa interação, né, da produção industrial com a produção agrícola e com a pecuária. Além dessa transformação na paisagem pela agroindústria, nós temos outras formas de mudanças na paisagem também. Como assim? A paisagem ela se torna homogênea, não tem diferenças na paisagem. Essa paisagem, ela inclusive, né, a gente percebe, a gente pode tirar conclusões que grandes áreas precisaram ser desmatadas. Foi preciso remover a vegetação nativa, a vegetação original, para produzir nessas extensas áreas. Um outro problema, gente, dessa monocultura também são as florestas artificiais, como essa aqui embaixo. Floresta de eucaliptos para extração madeireira, para produção de celulose. Essas florestas de eucalipto, elas são um grande problema ambiental, porque o eucalipto ele precisa de muita água para o seu desenvolvimento. Essas florestas aqui, elas são chamadas, inclusive, de desertos verdes, de deserto verde, porque pode levar ao esgotamento dos recursos hídricos nessas regiões. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem do livro. Na página 76, gente, está pedindo para fazer um desenho do cerrado. Vocês podem fazer o desenho, vocês enviem o desenho por foto para a escola. Se vocês quiserem que o desenho apareça na aula com a correção da atividade, só vocês mandarem para a escola e falar que quer que apareça, que aí eu vou colocar o desenho de vocês na aula como correção, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.